Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, dia de Tiradentes, feriado. Ontem não pudemos fazer a nossa leitura por causa do culto da ressurreição na Igreja Batista Redenção às 5:30 da manhã e também porque naquela noite nós tínhamos visita em casa. Mas cá estamos para retomar a nossa leitura hoje lendo 1 Reis capítulo 9. Se você está com a sua Bíblia ao seu alcance, já abra e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez como lhe havia aparecido em Gibeon. Deus mais uma vez fala com Salomão. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Que palavra maravilhosa! Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendente para governar Israel. É interessante que Deus chama Salomão para andar segundo a vontade de Deus. E Deus cita Davi como um homem que andou segundo a vontade de Deus. Mas Davi pecou, pecados que poderíamos classificar como hediondos. Mas Davi andou segundo o coração de Deus, porque quando pecou, percebeu o seu pecado, se arrependeu sinceramente, confessou o seu pecado, mudou de atitude, submeteu-se à disciplina do Senhor. Isso é andar com Deus. Andar com Deus não é ser santo e perfeito e impecável, isso não existe. Só Cristo andou com Deus dessa forma. Todos nós pecamos, somos falhos, humanos, limitados. Mas podemos andar com Deus quando andamos em sinceridade. E quando reconhecemos nossos pecados e os confessamos, nos arrependemos e mudamos de vida. E aí Deus chama a Salomão para andar em obediência e Deus promete abençoar Salomão mediante a sua obediência. Deus abençoa todo mundo, mas ele abençoa os obedientes de uma forma especial. Vale a pena andar em obediência ao nosso Deus. Versículo 6, mas se você, os seus filhos se afastarem, ou os seus filhos se afastarem de mim, não obedecerem aos meus mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Haverá consequências para a desobediência, assim como a bênção para a obediência. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos, e embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? Deus já está avisando do que iria acontecer no futuro. E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Esse texto nos chama a andar em obediência, como Jesus nos alertou. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Versículo 10, depois de 20 anos, durante os quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galiléia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido
toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro de que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou. E as chamou terra de Cabul, o nome que elas têm até hoje. Irão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro, apesar de que Salomão forneceu a Irão, por este ouro e pela madeira, pelo material de construção do templo, ele ofereceu alimento, trigo e azeite. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio Milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou os seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tadmor no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, e esses povos continuam nesse trabalho até hoje. Então, Salomão impôs aí o trabalho forçado aos cananeus que ficaram lá na época da terra da conquista de Canaã, até agora o seu reinado. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram os israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão. 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor, e Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir, lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. E assim temos a conclusão do templo e dos palácios de Salomão, e Deus aparecendo para Salomão para chamá-lo à obediência, fazer-lhe promessa e também lhe dar um alerta. A desobediência traria consequências. O chamado para nós, então, andemos em obediência ao nosso Deus. É a única vida que vale a pena nesta vida. É andar em obediência ao nosso Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, Senhor, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela proteção, pela direção que o Senhor tem dado às nossas vidas, pela provisão com que o Senhor nos tem suprido, de tudo quanto nos é necessário para o nosso bem-estar. Muito obrigado pela noite de paz, pelo descanso, por acordar com saúde nesse novo dia, nova oportunidade, novas experiências, novas realizações e novos aprendizados. Obrigado por poder começar esse novo dia lendo a palavra, alimentando nosso espírito, buscando a sua face em oração e intercedendo uns pelos outros, e agora em nome de Jesus. Colocamos diante do trono da graça do Senhor cada um dos pedidos de oração que meus irmãos deixaram nos comentários destes vídeos. Que a bênção do Senhor esteja sobre os seus lares, sobre as suas famílias, sobre as suas vidas. Que a bênção do Senhor lhes dê saúde, lhes faça prosperar o seu trabalho, abra portas de emprego para quem está desempregado.
Ó Deus maravilhoso, alcance os nossos familiares não convertidos com a sua salvação. Use-nos, ó Deus, com sabedoria, com poder, com amor, para compartilhar do Evangelho de Cristo com os nossos familiares que não estão seguindo ao Senhor Jesus. E aí nós nos lembramos dos pedidos de oração, irmã Luzinete pedindo pela salvação dos seus familiares, pela reconciliação dos que estão desviados. A irmã Maria Luzimar pedindo pelos seus filhos, pela sua nora. A irmã Maria do Carmo pedindo pela sua família, especialmente pelos seus filhos e pela sua própria saúde, em nome de Jesus. Ó Deus, clamamos pela salvação das familiares da irmã Silvia, da irmã Raquel, ó Deus, especialmente aqueles casais pelos quais ela pede oração, para que haja harmonia entre eles, mas especialmente que os que não são convertidos venham a se converter e se render ao Senhor Jesus. Traz de volta os filhos da irmã Edivânia, os filhos da irmã Ana Lúcia, e assim cada um dos que pediu pelos seus familiares. Clamamos por aqueles que estão enfermos, e aí nos lembramos da irmã Aldaíra, agora operada, para que a sua perna se recupere rapidamente. Clamamos pelo Agostinho, que está lutando contra um câncer, pela esposa do pastor Osemar, que também luta contra um câncer. Ó Deus, clamamos pela cirurgia da irmã Luzinete, para que as portas se abram, para que a cirurgia aconteça. Oramos pela saúde do Paulo. Dá-lhe uma nova oportunidade de se arrepender, de entregar a sua vida a Cristo, caso ainda não o tenha feito. Clamamos pela saúde da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato. Ó Deus, clamamos pela saúde do meu primo Alex, abre-lhe a porta para que aquela cirurgia aconteça. E assim por cada um dos enfermos que tem pedido de oração, ó Deus. Opera maravilhosamente a favor do seu povo. Clamamos pela irmã Lídia, pela irmã Letícia, pela irmã Valderice, pelos médicos que cuidam de cada um destes nossos irmãos e irmãs, para que, ó Deus, tenham a sabedoria vinda do Senhor para fazer o diagnóstico correto e receitar o medicamento, o tratamento adequado. Pai, nós cremos no Deus de milagre que faz milagres a favor do seu povo, opera maravilhosamente a favor do seu povo. Tudo isso nós pedimos graças à maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor, seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos compartilhar a bênção do Senhor, por onde quer que formos, com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.